terras africanas, onde a vida se equilibra diariamente, um leão ruge, marcando seu território. Mas essa não é uma história comum de um predador na natureza. O ano é 1968 e um grupo de caçadores dizimam todo um grupo de leões e levam os filhotes para milhares de quilômetros longe dali. Meses depois, já em 1969, longe das planícies africanas, no caótico cenário urbano de Londres, um jovem leão chamado Christian foi comprado na luxuosa loja de departamentos Harrods. Criado por dois australianos, John Randall e Ace Burke, ele viveu uma vida improvável entre carros e concretos, mas seu destino estava longe de ser um cativeiro permanente. Christian crescia rápido e a cada dia que passava ficava mais claro que ele não pertencia à selva urbana. A solução era ousada: reabilitar Christian e devolvê-lo à vida selvagem. Assim começou a jornada de um leão de Londres para a imensidão da África. Mas a selva não é um lugar fácil, nem mesmo para o mais feroz felino. Christian enfrentaria desafios inimagináveis, perderia seus companheiros de bando, aprenderia a caçar, a lutar e a liderar. Ele estava longe de casa, mas cada passo o aproximava do seu verdadeiro destino. Existem alguns animais que nasceram destinados à liberdade e nada os impede de vivê-la. Então, clique no like, se inscreva nesse canal e vamos nessa! Nas vastas e selvagens planícies do Quênia, em uma época onde a natureza convivia com perigosos humanos que podiam caçar livremente por aquele território, o perigo espreitava um bando de leões selvagens. Esse bando parecia ter nascido destinado a uma vida de grandeza. Mas o destino tinha outros planos e a cruel mão do homem logo interferiria nesse cenário. Caçadores, movidos pela ganância e pela demanda crescente de comércio de animais exóticos, invadiram a tranquilidade dos felinos. Em uma operação rápida e implacável, eles dizimaram a família de Christian, capturando ele e seus irmãos. Esses filhotes, arrancados do seu lar natural, foram transportados para um destino incerto e cruel, a cidade de Londres. Naquela época, o comércio de animais selvagens era uma prática perturbadoramente comum. No coração de Londres, a icônica loja de departamento Harrods, conhecida por sua opulência e variedade de produtos, mantinha um setor peculiar, o departamento de animais selvagens. Foi neste ambiente inesperado que John Randall e Anthony Ace Burke, dois jovens australianos recém-chegados a Londres, encontraram Christian. Movidos por uma combinação de compaixão e impulsividade, John e Ace decidiram adotar o filhote. Christian foi levado para o seu novo lar, um apartamento em Chelsea, onde John e Ace residiam. Para os dois australianos, Christian não era apenas um animal de estimação exótico, ele se tornou parte da família. Com o passar dos meses, a realidade de criar um leão começou a se tornar cada vez mais desafiadora para John Randall e Ace Burke. Christian, que inicialmente era um filhote adorável e manejável, rapidamente crescia em tamanho e força. John e Ace, embora profundamente apegados a Christian, perceberam que manter um leão adulto em Londres não era apenas impraticável, mas também perigoso, tanto para o animal quanto para as pessoas ao seu redor. Foi então que, em um ato de desespero e esperança, John e Ace conseguiram convencer um padre local a permitir que Christian passasse algumas semanas no jardim de um convento. Durante esse período, John e Ace se dedicaram incansavelmente a encontrar uma solução permanente para Christian. Eles sabiam que a África, sua terra natal, era o destino ideal, mas levar um leão de Londres para a selva africana era uma tarefa monumental. Enquanto Christian explorava os jardins do convento, John e Ace procuravam ajuda onde quer que pudessem encontrar. A resposta para suas preces veio de uma fonte inesperada: Bill Travers e Virginia McKenna. Bill e Virginia eram conhecidos por suas atuações no filme Born Free, que contava a história verídica de Elsa, uma leoa que foi reabilitada e devolvida à vida selvagem.
Bill interpretava o icônico homem chamado George Adamson, conhecido como o Pai dos Leões. George era um renomado conservacionista queniano que, junto com sua esposa Joy, trabalhavam com a reabilitação de grandes felinos na Reserva Nacional de Kora, no Quênia. Inclusive, temos vídeos sobre ele e a leoa Elsa aqui no canal. Bill Travers e Virginia McKenna, apaixonados pela causa dos animais selvagens, ficaram profundamente comovidos com a história de Christian. Eles entenderam a urgência da situação e imediatamente ofereceram sua ajuda. Bill Travers, em particular, tinha uma conexão próxima com George Adamson e propôs de levar Christian até o Quênia e deixá-lo sob a tutela de George Adamson, que poderia reabilitá-lo e prepará-lo para a vida na selva africana. John e Ace, embora triste com a perspectiva de se separarem de Christian, sabiam que essa era a melhor chance de dar a ele a vida que merecia. Com a ajuda de Bill e Virginia, eles começaram a organizar a complicada logística de transportar Christian para o Quênia. Os preparativos para a jornada foram extensos. Christian precisava ser aclimatado gradualmente ao ambiente selvagem, e a primeira etapa da viagem envolvia levar Christian para um ambiente mais rural, onde ele poderia começar a desenvolver suas habilidades naturais. Bill e Virginia providenciaram um grande recinto em suas próprias terras, onde Christian poderia viver em um ambiente mais próximo ao que ele encontraria na África. Christian, embora ainda demonstrasse um comportamento gentil e afetuoso com seus cuidadores, também começava a mostrar sinais de seus instintos naturais, o que era um bom presságio para sua futura vida na selva. Finalmente, chegou o dia da partida. Christian, agora um leão jovem e forte, foi cuidadosamente transportado até o Quênia. Lá o leão pisou pela primeira vez na terra dos seus ancestrais e teve como seu lar a Reserva Nacional de Kora. George Adamson esperava por Christian, e ele sabia por experiência própria que a reabilitação de um leão criado em cativeiro era uma tarefa complexa e cheia de incertezas. Com sua vasta experiência e habilidade, George começou o processo meticuloso de introduzir Christian à vida selvagem. O treinamento duraria meses e havia a chance do leão não sobreviver sozinho em natureza. John e Ace permaneceram em Londres e se comunicavam por cartas com George para saberem detalhes da evolução de Christian. Os primeiros dias na África foram um grande desafio para Christian. Ele estava em um ambiente completamente novo, cercado por sons, cheiros e vistas que eram ao mesmo tempo familiares e estranhas. George apresentou Christian a Boy, um leão mais velho e experiente que já havia sido reabilitado. A introdução foi feita com cautela, permitindo que Christian se ajustasse gradualmente ao seu novo lar e aos novos companheiros. Boy, com sua presença imponente e comportamento maduro, seria um mentor e companheiro crucial para Christian. Boy, sendo o leão dominante, observava Christian com cautela, testando sua coragem e comportamento. Christian, por sua vez, demonstrou respeito e submissão, reconhecendo a autoridade de Boy. Com o tempo, Boy começou a aceitar Christian como parte do seu domínio, formando um vínculo que seria fundamental para a estabilidade do bando. George Adamson tinha um plano ambicioso. Ele queria que Christian se tornasse um leão dominante capaz de liderar seu próprio bando e perpetuar sua linhagem. Para isso, era essencial que Christian se acasalasse e formasse um núcleo familiar. George tinha em mente Catania, uma jovem leoa cheia de vida e promissora, como a parceira ideal para Christian. Ela era forte, ágil e tinha o temperamento certo para se adaptar à vida selvagem. A esperança era que Catania e Christian juntos formassem o núcleo de um novo bando. No entanto, a natureza é imprevisível e às vezes cruel. Em um trágico dia, Catania foi beber água em um dos rios que atravessavam a reserva. Desconhecendo o perigo, ela se aproximou da margem, onde crocodilos espreitavam, camuflados nas águas turvas. Em um ataque rápido e brutal, um crocodilo abocanhou Catania e a arrastou para a água. O ataque foi tão rápido que nem Christian nem Boy puderam intervir a tempo. A perda de Catania foi devastadora para todos, especialmente para Christian, que estava começando a formar um vínculo com ela. Boy, que já havia sofrido perdas significativas no passado, foi profundamente afetado pela partida de Catania.
A tragédia reabriu feridas antigas e o deixou mais isolado e introspectivo. Para Christian, a perda foi um golpe duro, um teste de sua resiliência e determinação. A jovem leoa, que deveria ser sua companheira e mãe dos seus futuros filhotes, havia sido cruelmente arrancada de sua vida. Apesar da dor e do luto, Christian mostrou uma notável capacidade de adaptação e superação. Ele aprendeu a lidar com a perda, fortalecendo-se com cada desafio que a vida selvagem lhe apresentava. Com o tempo, a presença dominante de Boy começou a diminuir. O leão mais velho, embora ainda uma figura respeitada, estava perdendo a força e a vitalidade que outrora o caracterizavam. Christian, por outro lado, estava no auge da sua juventude, crescendo em força e confiança. O bando instintivamente começou a olhar para ele como o líder emergente. Christian demonstrou qualidades de liderança naturais, protegendo o bando, liderando caçadas e defendendo o território com coragem e inteligência. O bando então começou a reconhecê-lo como seu rei, especialmente quando ele conseguiu acasalar com outras leoas, reforçando sua posição de dominância. Os filhotes nascidos dessa união foram a prova final de seu sucesso como líder. Christian, agora um pai orgulhoso, cuidava de sua prole com uma ferocidade e ternura que refletiam sua própria jornada de crescimento e adaptação. Mas um desafio veio à tona. Outra leoa que fazia parte do bando de Boy e Christian foi abatida por leões selvagens que cruzaram fronteira com a reserva. A partir daí, Boy começou a mostrar um comportamento muito diferente. Ele atacou a George e a qualquer humano que se aproximasse. Em uma noite silenciosa, Boy se afastou do seu bando e invadiu as cabanas da equipe de George, abatendo um dos homens que cuidavam da reabilitação dos felinos. George não teve outra opção a não ser abater Boy. Agora, Christian era o único rei na região e, como tal, deveria proteger seu bando a todo custo. E o leão não decepcionou. Christian estava se tornando cada vez mais selvagem, caçando e abatendo leões que invadiam suas demarcações. John e Ace, embora de coração partido por se separarem de Christian, visitavam o Quênia sempre que possível para acompanhar o progresso do seu amado leão. Um ano após sua chegada à África, eles retornaram para uma visita que ficaria eternamente marcada em suas memórias. Ao avistarem Christian à distância, ambos foram tomados por uma mistura de medo e esperança. Christian, inicialmente cauteloso, logo reconheceu seus antigos amigos e correu ao encontro deles, abraçando-os de maneira tão carinhosa quanto um leão pode ser. Esse reencontro, capturado em filme, se tornaria um símbolo duradouro do vínculo indestrutível entre homem e animal e da possibilidade da reintegração dos animais selvagens ao seu habitat natural. Após 2 anos e meio, John e Ace receberam uma carta de George falando que há meses Christian não era mais visto por ele. Provavelmente ele estava em terras muito distantes e teria voltado à vida 100% selvagem. Incomodados por não terem se despedido do amigo de forma definitiva, John e Ace retornaram pela última vez ao Quênia em busca de Christian. Dessa vez, eles procuraram pelo leão e seu bando por dias na companhia de George. Quando avistaram Christian, perceberam que leoas totalmente selvagens agora faziam parte do seu bando, indicando que Christian teria destronado outro rei. Com medo de não serem reconhecidos, permaneceram à distância e gritaram o nome do leão uma única vez. Christian, ao ouvir seu nome sendo pronunciado por uma voz conhecida, caminhou devagar, analisando quem estava por perto. Quando o leão viu John e Ace, ele acelerou suas passadas, pulando sobre os ombros de seus amigos, como se os agradecesse por terem feito o melhor para ele. E o mais inacreditável, Christian guiou seus velhos amigos até o seu bando e agiu como se apresentasse seus filhotes a eles. Nenhuma das leoas selvagens do bando atacou ou se mostrou feroz com John e Ace. Esse era o adeus definitivo. Christian era um rei completamente adaptado à vida selvagem. John e Ace viram pela última vez seu amigo felino. Eles se despediram com lágrimas por terem a certeza de terem tomado a decisão certa de devolverem o leão Christian às terras às quais ele nunca deveria ter saído. Clique no like e se inscreva. É totalmente gratuito e você ainda nos ajuda a chegar a
500 mil inscritos. Comenta o que achou aqui embaixo. Muito obrigado por assistir. Fui.